Olá, minhas amigas, meus amigos de casa, vamos dar início a mais um nosso programa Você Pode Já. E hoje nós estamos aqui com o nosso grande amigo, médico, amigo pessoal, que vai ajudar bastante a gente a entender um bocado de coisa, nosso amigo Dr. Aldir Azevedo Filho. E Aldir, seja bem-vindo, esteja em casa aqui no nosso programa. E eu queria lhe dar boas-vindas aqui ao nosso programa da TV Interaja, né? Eu agradeço o convite, fico lisonjeado, sendo tão novo e seu amigo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de dizer que é um sucesso já o programa. E obrigado. É um sucesso para mim fazer parte aqui, estar aqui. Muito obrigado. O Dr. Aldir, para as poucas pessoas que não conhecem, ele é médico especialista em medicina estética, dermatologia, não é isso, Dr. Aldir? Em cirurgia geral, mas ele trabalha muito focado na parte estética, né, doutor Aldir? Atualmente é. Atualmente. E assim, hoje ele, além de médico, bem sucedido, é um empresário da área da medicina estética, né? E eu queria saber, assim, Aldir, o que ele motivou a fazer medicina? Porque nós sabemos, eu sei da vida pessoal, de algumas coisas da vida pessoal do meu amigo Aldir. Para quem não acredita, o doutor Aldir já foi técnico de enfermagem. Então, para você que está em casa, que acha que não pode crescer muito na vida, veja só, o Dr. Aldir já foi técnico de enfermagem e hoje é um médico, empresário bem-sucedido aqui da nossa região. O que te fez, o que te motivou a sair da profissão de técnico de enfermagem e ser médico? O que foi que aconteceu? Fala um pouquinho para a gente. Foi realmente a vontade de querer algo mais sempre. Essa busca incessante de você querer alguma coisa melhor para você, para a sua família. Você estar naquele lugar e pensar o que fazer para melhorar, o que eu posso fazer para melhorar. Como técnico de enfermagem estava bem, tinha aquela estabilidade moderada, mas eu sempre buscava mais alguma coisa. E quando era criança, aí eu já queria ser médico desde criança. Eu fiz a parte de técnico de enfermagem acreditando que estaria lá no hospital, que seria uma coisa boa. Mas tendo um confronto com a realidade, eu vi que não é a mesma coisa, lógico. E essa vontade de estar ajudando mais o próximo, de estar tendo uma coisa melhor, algo pessoal, uma realização pessoal maior, que era um sonho que eu tinha realmente. Aí eu decidi estudar mais um pouco, bem mais na verdade, né? Porque a medicina tinha que ser bem mais. E aí consegui fazer medicina. Mas foi essa vontade de querer algo melhor para a vida. Foi muito difícil, Todd. Eu sei que foi difícil, mas assim... quais as maiores dificuldades você enfrentou para poder tomar essa decisão de resolver? Porque isso aí não deixa de ser uma zona de conforto. Você era técnico de enfermagem, tinha o seu emprego, e você resolveu mudar de vida completamente, encarar um vestibular, encarar uma faculdade. Como foi que você resolveu isso aí? Não foi de uma hora para outra, né? Então você precisou sentir alguma necessidade ou sofrer por alguma necessidade ou financeira? O que lhe motivou a isso? Foi apenas a vontade de ser médico ou alguma outra coisa? Foi o sonho. O sonho. O sonho. Eu tinha o sonho na infância de ser médico. Então eu estava num lugar que não era um sonho realizado. E aí foi a vontade de realizar esse sonho que me fez sair. Na época eu era técnico de enfermagem. Eu estava na aeronáutica, eu era sargento da aeronáutica e era técnico de enfermagem. E o que me ajudou muito foi o apoio da minha família. Que aí eu tinha, como você falou, tinha esse emprego, tinha essa estabilidade. Eu já, na época, eu não podia simplesmente largar o emprego, porque eu já dependia uma parte dele. Mas aí minha família, principalmente meu pai e minha mãe, um dia que eu disse, não, eu sou sargento, eu vou embora para... Na época eu não lembro mais se era Rio de Janeiro ou era São Paulo. Isso era faz uns anos, tá? Tinha 17 anos, na época 18 anos. Faz um tempinho, né? E aí faz uns dias. Daí eu ia viajar para São Paulo e Rio de Janeiro para firmar a carreira na aeronáutica. E aí meu pai e minha mãe sentaram comigo um dia e disseram, olha, se você quiser estudar, pode parar de trabalhar que a gente lhe sustenta para você estudar, se você quiser estudar. E aí foi quando eu abandonei meu emprego da aeronáutica, que eu já tinha, era concursado da aeronáutica e era técnico de enfermagem na aeronáutica, e aí voltei a estudar. E aí passei um ano inteiro estudando bem e tive o grande privilégio naquele ano de fazer vestibular e passei no vestibular. Mas você já tinha lá na frente, você sabia que ia ser médico? Você já visualizava o Aldir médico? Eu queria continuar estudando. Sim. Mesmo tendo um emprego, eu continuava estudando. Mas e aí, uma coisa que a gente aprende assim, às vezes, para você conseguir uma coisa na vida, tem que abrir mão de outra. Uma ilusão que eu tinha era que eu ia continuar sendo técnico de enfermagem, trabalhando na aeronáutica, nas horas vagas ia estudar e depois ia fazer vestibular e passar na medicina. E tendo conversa com muitas pessoas, disseram, não, você vai querer fazer medicina? Tem dinheiro para pagar uma faculdade particular? Não tem não? Então tem que estudar para passar numa faculdade pública.
E aí, realmente, naquele momento, eu abri mão daquele emprego para fazer, entre aspas, um investimento em algo maior. Aí houve realmente uma dedicação minha, uma dedicação da minha família. Eu tive todo o suporte da minha família para estudar mesmo, para fazer vestibular. E assim, Aldi, a gente sabe que hoje em dia já nem tanto mais. As faculdades de medicina, você tem hoje convênios, tem vagas, tem cotas, e os estudantes hoje, mesmo de classes menos favorecidas, conseguem entrar na faculdade de medicina, apesar de todas as dificuldades da escola pública. Mas na minha época, na sua, nós percebíamos que era muito difícil uma pessoa de classe mais baixa entrar na faculdade de medicina, não é verdade? E assim, eu lhe pergunto, você numa faculdade de medicina, cheio de pessoas de classe muito alta, e você um aluno de classe mais baixa, isso gerou muita dificuldade? Você sentiu alguma dificuldade? Sentiu o curso exigia que você tivesse uma estrutura financeira melhor? Conta aí pra gente mais ou menos isso. Ele exige. Embora seja uma universidade pública, na época que eu comecei, eu fui aluno aqui em Sobral, não tinham 100% dos livros que a gente precisava até na biblioteca. Então, quem tinha condições de comprar um livro ou ter o livro naquele momento para estudar, tinha essa facilidade maior. Como eu não tinha essa oportunidade de estar comprando realmente muitos livros, eu sempre consegui de colegas emprestados, tirei xerox de alguns e aí consegui. Mas tem essa dificuldade, mas sempre, como eu tinha tido dificuldades maiores anteriores e estava realizando um sonho, essas dificuldades sempre foram mais tranquilas de se superar. Mas realmente tem uma dificuldade, para quem estuda hoje em dia em qualquer universidade pública, sabe que vão ter as dificuldades, mas vale a pena, recomendo mesmo. É aquela história, quando você sabe onde quer chegar, né? Os problemas não são problemas, são etapas. Você sabe que vai superar e que aquilo ali, você já sabe onde vai chegar, já se imagina, né? Agora, uma coisa que nossos amigos, minha amiga que está em casa, todos já devem ter percebido, é que o nosso amigo Aldi tem uma empatia muito grande. Com todas as pessoas, é uma pessoa simpática. Isso não é uma bajulação, não, que eu sou seu amigo pessoal e muita gente sabe disso. Mas assim, como, Aldi, você adquiriu essa empatia com as pessoas? Isso foi adquirido em casa ou foi curso? Como é que foi isso aí? Porque muita gente é doido para obter a empatia, a simpatia das pessoas e não consegue. Qual foi a fórmula para nosso amigo que está em casa, que quer dizer assim, eu quero ser mais simpática? Qual é o segredo? Qual foi que você fez? O que você falou, tem um pouco de cada. Eu fiz curso, li alguns livros, eu fiz curso de coach. Sabe, né? Coach. Isso eu posso falar que foi uma das coisas que eu fiz antes de você. Uma das poucas que eu fiz, que foi meu professor também na faculdade. Eu fiz um curso de coach, de inteligência emocional, li alguns livros, li um deles muito bonito, que falava que se você quiser realmente falar com alguém, você tem que ouvir muito as pessoas. Que falam assim, Deus é sábio. Deus lhe deu 2 orelhas e uma boca. Então você sempre tem que ouvir mais do que falar. Isso conta muito para a gente que está na área de medicina, que trabalha com pessoas, você tem que saber ouvir muito. Você tem que saber o que falar, muitas vezes, mas tem que saber principalmente como ouvir a pessoa. Isso eu tive o privilégio de ouvir muitas pessoas, de receber muito conselho em casa. Eu tive a vantagem de ter realmente uma base, uma educação muito boa. Estudei, na minha época da infância, em colégios de freira também, que me deram uma base muito boa, uma religiosidade boa, a oportunidade de estar falando com pessoas, de estar ouvindo, de ter sempre essa comunhão com um número grande de pessoas a todo momento. Então, como sempre estava rodeado por pessoas, por grandes pessoas, tive grande interesse em estar conversando com pessoas. Tinha o meu pai, que já trabalhava no emprego, meu pai trabalhou em bancos, então ele tinha um acesso a um grande número de pessoas. Ele me levava muitas vezes quando saía para ver os amigos, eu ficava ali ouvindo, olhando, tentando entender. E seu pai era muito comunicativo também? Demais. Meu pai conseguia vender só falando, né? Então, a mãe dele, para quem não conhece, a mãe dele é show. É show, não? A mãe dele é... minha mãe é espetáculo. Se não fosse minha mãe, tem 2 pessoas da minha família que eu agradeço muito. Tem o meu pai, meu irmão, que eu agradeço muito, mas diretamente eu agradeço muito a minha mãe, que realmente ela abriu mão de quase tudo para ajudar. Ela veio embora para Sobral, que eu vinha antes, atualmente a gente mora em Sobral. Depois minha mãe abriu mão de tudo que tinha para vir para Sobral, para continuar ajudando os filhos. E a minha irmã, que está aqui, não aparece, mas está aqui, trabalha comigo até hoje e é uma base do meu sucesso, realmente. É uma contaminação entre vocês, uma contaminação boa, né? Mas vamos fazer uma pausazinha, minha amiga, meu amigo que está em casa agora acompanhando o nosso programa, você pode já, com o Dr. Aldi, já a gente volta. Uma pausazinha para os nossos intervalos.
Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Olá, meu amigo, minha amiga em casa. Voltamos mais uma vez com o programa Você Pode Já, agora com o meu amigo Dr. Aldir Azevedo. E estamos falando aqui de coisas maravilhosas, de vida, de sucesso e de beleza, de estética. Então, a minha amiga que está em casa, o meu amigo que gosta de ficar mais bonito, de ver a sua autoestima melhorar, de se achar mais bonito, olhar para o espelho e dizer, uau, como eu estou bem. Então, aqui está Dr. Aldir. Dr. Aldir, me fala um pouquinho sobre a medicina estética, com que exatamente você trabalha, quais são os recursos. Me diga aí, o seu dia a dia. Fale um pouquinho para a nossa amiga que está em casa, que quer saber o que é a medicina estética, por favor. A medicina estética eu considero, se eu fosse tentar resumir a medicina estética, considero como seja a harmonia, de deixar o corpo em geral mais harmônico. Para algumas pessoas pensam que estética vai ser só o físico, mas se você conseguir mudar o físico de uma pessoa e não deixar ela de bem, ela estar bem com ela acordar no dia e olhar no espelho e dizer, é isso que eu quero, é isso que me deixa feliz, é esse meu rosto que me deixa feliz. Eu acredito que o conjunto, tanto de, como falava Buda, tanto corpo, mente e espírito, é o que mais a gente busca nessa questão da estética. Não só aquela beleza física, externa, que é o que a gente vê, mas parte de beleza interna. Então, na estética, a gente trabalha simplesmente para exteriorizar o que a pessoa já tem por dentro. Porque ninguém faz milagre, né? A gente não muda o interno, a gente só deixa melhor, e para que a pessoa se sinta melhor com ela mesma. Porque é muito bom você já está bem, né? E você olha para o espelho e acha aquilo bonito, não vamos negar que isso é uma coisa boa. É muito bom, realmente, né? E qual é a maior procura na sua clínica diária? As pessoas lhe procuram mais para quê? A pessoa procura o Dr. Aldir mais para fazer o quê? Hoje em dia a gente tem 2 tratamentos que a gente diferencia em grandes tratamentos. Tem os tratamentos para o corpo e os tratamentos para o rosto. Sim. Dependendo da época do ano, essa época que vai ser fim de ano, vão ter festas, que logo em seguida vem um carnaval, a gente vai ter muito tratamento para emagrecimento, para gordura localizada, celulite, estria. A gente tem algumas máquinas, equipamentos, doutor, cremes. Vamos devagar com essa... O mulherinho tá louco aí, querendo saber. Celulite, estria, emagrecimento. Celulite, o que é que se faz? Celulite tem cura, tem jeito, tem tratamento. Tem jeito, celulite? Tem. Agora, uma coisa muito importante que as pessoas têm que saber. Celulite é uma coisa que eu falo para os meus pacientes. Eu digo, olha, celulite é uma patologia que você deve controlar. Sim. Como se fosse hipertensão e diabetes. Sim. Se você descontrola, ela volta. Sim. Se você consegue manter controlado, fazer um tratamento, fazer uma boa dieta, fazer o exercício. A gente hoje em dia tem essas máquinas e equipamentos que ajudam na remodelação corporal. Sim. Tem cremes que a gente passa para que melhore a circulação. Tem massagens linfáticas que a gente desobstrui, que a pessoa fica com aquela harmonia melhor, fica com a textura melhor. Então, ela tem um controle. E aí, se você me perguntar, chegaria a uma cura? Consegue curar? Você consegue. Desde que aquela pessoa mantenha, depois de conseguir aquele resultado, uma qualidade de vida melhor, e ela vai conseguir manter aquele resultado por um tempo maior. E fazendo manutenções, né? Provavelmente. Na clínica da gente tem uma máquina, a gente está agora com o Triactive, que é muito moderno, falando em termos de máquinas. É a melhor máquina que eu, pelo menos, considero, por isso que a gente tem na clínica, uma máquina que faz a parte de drenagem, ela faz a parte de diminuição de flacidez com a radiofrequência, e ela faz a parte de redução de gordura localizada mesmo, que é o ultrassom que a gente usa hoje em dia. Ela consegue englobar esses 3 em uma só máquina. Triactive. O Triactive Plus, que é a versão atualizada dele. Veja só, porque a flacidez é uma coisa muito comum. Eu sei que eu também trabalho, eu sou médico, né? E também trabalho com a parte estética, quando a gente trabalha com medicina ortomolecular. E uma das queixas enormes das pacientes é que vai chegando ali aos 25, 30 anos e começa a ficar flácida, né? E você, às vezes, não só com musculação não resolve muitas vezes. Você faz a musculação, fica com massa muscular melhor, mas aquela tecido, aquela pele, aquela coisa fica meio mal aderida, né? Coisa...
Fica ali. Tem um comprometimento do colágeno, que eu costumo falar para minhas pacientes, que a nossa carne, em geral, é uma carne que a gente corta, vê lá no frigorífico. O que é que acontece? Você deixa lá, você vai batendo com o tempo, aquele pedacinho de carne, você vai batendo, vai deixando mais molinho, aquele pedaço de carne vai esticando. O que é que a gente tenta trabalhar na clínica? Fazer o contrário. Tentar reorganizar a fibra de colágeno, fibroblastos, dar uma... Como você falou na parte de ortomolecular, muito importante, a gente faz essa nutrição melhor do paciente para que o próprio organismo já se restabeleça como melhor. Sim. Então, isso é muito bom. O que é o nosso trabalho lá? Tentar ver qual a patologia que está causando aquilo no paciente, descobrir o que é e associar tanto a parte de nutricêuticos, a parte ortomolecular, com a parte de tecnologias. Sim. Que a gente usa uma ou outra máquina que ajuda a reduzir aquela flacidez. É literalmente de uma forma bem simples falando, é como se fosse aquele bife que você tem, que está um pouco mais mole, um pouco mais flácido, e você, com a radiofrequência, que é a tecnologia utilizada para isso, você esquenta um pouco. É como o bife, você coloca na frigideira, você tem um bife, por exemplo, de uns 10 centímetros. Na hora que você começa, que ele vai ficando mais quente um pouquinho, ele vai reduzindo, as fibras vão contraindo. Certo. E é isso que a gente faz. É uma comparação bem simples, muito boa. Simples, não sei se tão chula, desculpe se for muito chula, mas é realmente isso. A gente já quer isso para quê? Porque com o tempo vai ficando realmente mais flácido e realmente é mais frouxo, o termo certo. E a gente tenta realmente diminuir isso. Doutor, e a estria? A estria tem cura, tem tratamento, tem como melhorar assim, a estria? Porque nossos amigos em casa, com certeza, a maioria ou muitas delas, então aquela estriazinha pós-gravidez, ou aquela estria tem como tratar? Tem diversos tratamentos, um número muito grande de tratamentos. Hoje em dia o melhor, que pelo menos eu considero, é um tratamento associado entre o laser, que é um peeling a laser, e alguns produtos cosméticos mesmo que a gente usa na pele para que melhore a textura da pele e que amenize a estria. Agora, o melhor de todos os tratamentos para estria é a prevenção. Ele é muito mais difícil do que celulite. Celulite você pode ter e desaparece todo. A estria, a gente tem um grande número de tratamentos exatamente porque não existe um único que vai dar um bom resultado. Então, e a prevenção, o que fazer para evitar a estria? Alimentação... A alimentação é essencial. O primordial é a alimentação. Hoje em dia, a gente pode falar aqui uma coisa muito importante para quem é muito novo, o uso de corticoides em crianças e adolescentes está muito associado a essa fragilidade da pele. Quando eu vejo uma paciente no meu consultório com 13, 14 anos, que a mama ainda está começando a crescer e a mãe chega, o próprio paciente, doutor, eu tenho estria, mas eu sou tão nova, por que é isso? A principal pergunta que eu faço, você usa muito corticoide? Porque não é o uso regular de forma médica, não. É um uso indiscriminado. Eu falo de corticoide, mas qualquer medicação compra sem receita. Compra sem receita, faz um abuso e aí aquela medicação ela deixa a pele mais flácida. Então aquilo realmente, literalmente, ela rasga a pele, que a estria é uma cicatriz da pele que rasgou. Então assim, a prevenção é uma hidratação rigorosa e alguns hidratantes mesmo, os tópicos, a parte de dentro para fora é a hidratação, de beber muito líquido, a parte de fora para dentro mesmo são cremes hidratantes na época que a pessoa está vendo, está desenvolvendo tudo. Em grávidas, tem que eu falo, a partir do 3º mês que a barriga começa a crescer, um hidratante bom, muito forte, passar na barriga, tem alguns mais específicos, de linhas cosméticas que são melhores, mas é uma hidratação mais importante para a estria. Ouviu aí, né, mamãe? Você está grávida, aí depois quer só terminar a cirurgia, a cesariana e programar a cirurgia plástica para tirar a barriga depois. Tentar hidratar um pouquinho para ver se isso aí reduz, né, doutor Aldir? E em relação à pergunta que é muito feita a gente, a depilação definitiva, doutor, esse termo está correto? Existem máquinas, lasers, aparelhos? Fala um pouquinho para a gente sobre a depilação a laser ou a outros aparelhos. Depilação definitiva, no caso, né? A depilação, esse termo é importante se conseguir falar. Em termos de definitiva, é um termo correto, entre aspas, de se falar. Porque quando se fala em definitiva, é para sempre. Sim. E para que ela seja uma depilação para sempre, ela exige algumas manutenções. Você consegue, uma coisa que a gente consegue com o laser mesmo, que aí... Já falando assim, que laser não é a mesma coisa que luz pulsada, que é só uma luz que esquenta e queima o pelo. O laser, ele consegue destruir a raiz do pelo, então ele consegue ter essa parte de ser mais definitivo. É uma coisa que a gente consegue resultado desde a primeira sessão. Se eu falar em termos de máquina e equipamento, isso faz uma diferença muito grande. A gente usa uma máquina mundialmente conhecida, realmente é mundial, não é só aqui da gente. É o Lightshear, que a gente usa, é a melhor que a gente tem hoje em dia no mercado. Poderia só repetir o nome da máquina, por favor? É o Lightshear. É importante porque às vezes as nossas amigas de casa
se deparam com uma quantidade enorme de máquinas e aí fica naquela dúvida, né? Então, qual é que presta, qual é que não presta? Então, é importante essa dicasinha. Para laser, tem vários tipos de laser. Para laser de depilação, quando você for fazer uma pesquisa na internet, uma pesquisa de eficácia, eu falo para meus pacientes, olha, no meu receituário eu coloco o nome, você vai fazer depilação a laser, o que eu uso é essa máquina, Light Chi. Pode pesquisar primeiro antes de fazer. Ela garante essa manutenção, ela garante que eu possa garantir para o meu paciente que isso possa ser definitiva. Mas o nosso organismo ele vai regenerando. Sim. Graças a Deus, né? Porque tem muitas coisas que a gente precisa regenerar. Agora, para quem tem pelo e quer se desfazer, infelizmente, também não dá para fazer em uma só sessão. E a gente consegue ter excelentes resultados com 3 a 4 sessões mensais. E depois, para que ela se torne definitiva, a pessoa fica fazendo uma sessão a cada 3 meses, dependendo da pessoa, uma sessão a cada ano. Tem pacientes fazendo uma sessão por ano só para manter o resultado e realmente não cresce mais o pelo. Olha que coisa fantástica. Nós vamos dar mais um intervalo comercial. Já voltamos com o nosso programa Você Pode Já, com o nosso amigo Dr. Aldir, falando de estética, de vida. Até logo. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Estamos de volta com o nosso programa Você Pode Já, com o Dr. Aldir, médico de medicina estética, e vamos cantar uma música aqui em homenagem a ele, em homenagem a mim e a todas as pessoas que estão assistindo, e em homenagem ao nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga, que nós viemos do Cariri, né, ele veio do Juazeiro e eu do Crato, mas nós vamos começar agora uma música lá do nosso pé de serra, né? Então, Assum Preto, Assum Preto. Tudo em volta é só beleza, céu de abril e a mata em flor, mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, cantar de dor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, cantar de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furar os olhos do Assum Preto, modelo assim, ai, canta miola, alaia, furar os olhos do Assum Preto, modelo assim, ai, canta miola. Assum Preto vive sorto, mas não pode voar. 1000 vezes assina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar lá, 1000 vezes assina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Assum Preto, teu cantar é tão triste como o meu. Também roubaram o meu amor, que era luz, ai, dos olhos meus, laia, laia. Também roubaram o meu amor, que era luz, ai, dos olhos meus. Dá uma saudade, né? Dá uma saudade lá do pé de serra, viu? Mas, Aldir,
eu queria perguntar a você o seguinte. O doutor Aldir é médico, trabalha com estética, mas o doutor Aldir tem uma faceta que pouca gente conhece. O doutor Aldir é um grande empreendedor. Então, é um cara jovem, mas que aprendeu a investir na própria profissão, né, doutor Aldir? E assim, ele hoje trabalha com aluguel de máquinas de laser e consegue fazer o próprio negócio dele andar e não trabalhar apenas com o seu próprio esforço de trabalho braçal. Doutor Aldir, onde você aprendeu a ter esse espírito empreendedor? De onde veio isso aí? Esse veio, foi bom. Esse eu tive uma ajuda. Essa foi a principal do meu pai. Eu já trabalhava com essas máquinas e equipamentos para o meu consultório, que eu alugava um tipo de laser, e aí tive a oportunidade, certa época, de tanto usar, ver que compensaria mais comprar uma máquina que fosse minha. Era uma máquina muito boa e que eu conseguia realizar e completar tudo que meus pacientes precisavam em 2 ou 3 dias em um mês. E eu tinha uma máquina que, em primeiro momento, ficava ociosa, entre aspas. Aí eu consegui, conversando com meu pai, tinha outro emprego, eu convidei, pai, ó, eu tenho uma máquina, ninguém tinha no Ceará essa máquina, eu disse, ó, eu tenho uma máquina que eu comprei aqui, ninguém tem no Ceará, e se eu quiser trabalhar comigo, a gente aluga essa máquina. E ele disse, tá bom, vamos estudar. A gente viu, a gente olhou o mercado mesmo, eu tive a possibilidade, fui no Sebrae, que eu recomendo a todo mundo, fui no Sebrae, a gente fez um estudo de mercado, pesquisou com pessoas que tinham máquina, e viu que era possível, que valia a pena. E na época nós começamos com essa máquina, que era uma máquina que eu usava. A gente começou a alugar. Depois, como você me falou assim, aqui eu deveria, esse meu sucesso é de olhar que eu só realmente trabalho e só alugo o que eu uso no meu consultório. Você garante que você já tem experiência. Pela experiência. Você, na verdade, você recomenda uma coisa que você usa, né? Eu recomendo que eu uso. Não tem nenhuma máquina que hoje em dia a gente começou com essa uma. E agora a gente tem umas 7 máquinas diferentes, de máquinas de procedimentos médicos, e todas elas eu uso também. E todas eu testei vários modelos para conseguir ver aquele modelo que era essencial, que conseguia deixar o paciente, o meu usuário, mais feliz. E aí, tendo essas máquinas, a gente já tinha a empresa implementada e agora fez só aumentar. Aí essa parte muito boa, tive apoio da minha família, apoio da... Aí eu agradeceria a minha esposa também, que sempre confiou em mim, porque eu investi todo o dinheiro que eu tinha, todo o dinheiro da minha família para começar e para manter. Mas aí você falando assim, um amigo de casa, amigo, pode ver o seguinte, ele não falou a palavra, mas com certeza ele teve 2 características que ele demonstrou aqui, foi a ousadia, né, Aldir? Foi ousado, porque gastou todo o dinheiro que tinha para comprar máquinas, a ousadia e a inovação. Né? Então você começou uma máquina que não existia ainda no Ceará, né? Você trouxe a ideia nova, né? Então isso é muito importante, né? Agora, você trabalha numa clínica onde as pessoas comentam muito sobre a sua irmã que trabalha com você, né? A Adriana deve estar aqui nos assistindo. Está aqui, né? Não aparece. Não aparece, mas... Aqui, mas é essencial. E assim, a Adriana, todo mundo fala que ela é uma pessoa carismática, atenciosa, que tem uma coisa que é excelência em atendimento ao público, né? Agora, isso aí eu sei que vem de onde, é uma linhagem, todo mundo lá na sua casa sai assim. Qual foi o segredo para sua mãe explicar para o pessoal de casa como é que cria esse pessoal tão educado, tão carismático? Como foi que houve? Isso aí eu acho que eu tenho que trazer minha mãe para explicar a fórmula. Vai ter que trazer ela aqui um dia, né? Teria que trazer. Mas assim, é uma questão de educação mesmo, prioridade, que eu acho que assim, a base foi fundamental. E depois a gente fez esse curso que estava falando de coach, de inteligência emocional, que eu recomendo, fez também. Ela faz hoje em dia. Sei que você pergunta assim, ela faz contigo, ela já fez cursos seus também. Ela fez um com a gente, foi médico, tudo como você falou, o doutor Aldir faz estética, o doutor Dayan que é médico, né, cirurgião vascular, mas hoje em dia faz o treinamento em coach, que é uma coisa muito importante. E isso foi fundamental, porque ali você começa a desenvolver a você mesmo. Uma coisa que as pessoas veem é que às vezes não é o desenvolvimento externo. O coach, para quem faz, quem entende muito isso é quem já fez ou quem já viu uma palestra de coach. Você começa a se desenvolver para trabalhar melhor com os outros. Mas é uma coisa muito interna isso. Esse enriquecimento interno faz essa exteriorização, essa empatia que eu falo. Minha irmã, para quem fala assim, sua irmã é minha secretária. Não, minha irmã não é minha secretária. Minha irmã é minha gerente de relacionamentos. Secretária é aquela que só faz e marca ali, tá bom, a sua consulta ao dia tal. Não, minha irmã, ela tem essa excelência que você falou. Excelência. É isso que eu devo muito, eu já cheguei a dizer para ela que assim, se você sair, eu paro a clínica também, porque eu não consigo sozinho, não.
Porque sem ela ali para administrar, para me deixar bem, para fazer tudo acontecer, para deixar a minha vida mais fácil, para que eu saiba que possa chegar lá e realmente só desempenhar o meu papel de médico ou de empresário, sem ter que me preocupar com os bastidores aqui, como os meninos que falam. Isso é fundamental, isso é muito importante. E assim, ultimamente o Dr. Aldir esteve numa viagem que pouca gente já esteve. Uma viagem curiosa, Dr. Aldir. A gente está chegando ao fim do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua viagem. Que viagem foi essa? Para onde você foi? E eu sei qual foi a viagem, mas eu queria que o nosso amigo de casa também soubesse. Foram quantos dias, Dr. Aldir? Foram que eu passei fora, eu passei 3 meses sem trabalhar. Mas que eu passei fora nessa viagem, eu passei exatamente 63 dias. 63 dias. Esse foi um sonho, eu falo que eu tinha 3 grandes sonhos quando eu era criança. Uma era ser médico, graças a Deus eu consegui. A outra era ser pai, eu já sou casado, bem casado, consegui. Tenho 2 filhos também maravilhosos. E meu terceiro grande sonho na vida era fazer o Caminho de Santiago, que é uma rota na Espanha que o apóstolo Tiago fez para propagar a palavra de Deus. E eu tinha muito interesse em realizá-la a pé. A grande questão de que realmente chamou a atenção de algumas pessoas foi que eu, mesmo tendo tudo que eu tenho, tendo esse trabalho inteiro, eu parei 3 meses de trabalhar esse ano e fiz esse retiro pessoal. Aí passei 63 dias, eu fiz o Caminho de Santiago andando, eu saí da França, atravessei a fronteira entre França e Espanha e andei realmente mais de 1.100, 1.100 e poucos quilômetros, atravessando a Espanha inteira andando, para chegar a Santiago de Compostela. Muita meditação. Foram 63 dias de muita meditação. Eu fui sozinho demais. Foi um conhecimento interno muito grande, foi um sonho realizado. Há 16 anos eu queria fazer, acho que como esse, só ser médico, que eram os 2 maiores sonhos. Assim, e vir aqui também não era um sonho, não seu? Mas é um sonho que eu sabia que esse ia ser, graças a Deus, mais fácil de realizar pela amizade que a gente tem com o Dr. Dayan, que foi queria agradecer em público, foi um incentivo, né? Que eu tenho, obrigado, eu falo que muito obrigado. Faço estética exatamente que sabe que eu queria ser cirurgião vascular e fui aprender estética só porque a gente fica com algumas manchinhas, hematomas. Eu disse, não, Dayan, um dia eu estava lá contigo, né, já falando, o que é que eu faço para tirar essas manchinhas depois? Você disse assim, o dia eu não sei não, mas tem um curso de estética que ensina a passar uns cremes para tirar essas manchas, né? E eu fui fazer o curso de estética, me apaixonei, comecei a viver bem melhor com isso e agora estamos tá na juntos paz, aqui. Né? Agora eu por mim passaria o dia inteiro conversando aqui com o Dr. Aldir, uma conversa maravilhosa, mas nosso programa, meus amigos, está chegando ao fim. E eu queria que o Dr. Aldir dissesse aí as suas últimas considerações para o pessoal de casa. Bem, eu queria agradecer Dayan por estar aqui, que foi muito importante para a gente. É uma oportunidade única estar aqui, né? Eu fico lisonjeado. Única não, você vai ver outras vezes. Eu fico lisonjeado, mais ainda, então. Queria agradecer a Deus, principalmente, porque sem Ele nada seria possível. Agradecer as pessoas que fizeram parte da minha vida. Não ia conseguir falar o nome de todos aqui em tão pouco tempo. Agradecer a minha mãe, ao meu pai, a minha esposa, principalmente a minha irmã, ao meu irmão, aos meus filhos que são inspiração e aos grandes amigos que eu tenho que continuam dando essa força pra gente e ajudando sempre a gente. Agradecer a empresa, falar para quem tiver interesse, é mais fácil o contato, é só entrar no site, www.azevedoslaser.med.br. Lá vão ter informações, tem os números de contato tanto da empresa quanto da clínica, que é tudo em família. E dizer que a união, para mim, a minha família está unida, os amigos serem unidos, me deram força, que isso é fundamental, não só para mim, mas eu recomendo para quem puder trabalhar em união, conseguir trabalhar com isso é fundamental. E nossa amiga de casa também acesse o facebook.com/Portal Interaja e interaja conosco, ok? Dr. Aldir, meu amigo, foi um prazer enorme tê-lo aqui, tá certo? Dayan, tchau, nos vemos em breve.